Grilhões partidos. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. 19. Revelações surpreendentes. Um fremito percorreu os companheiros, colhidos pela surpresa. Quem se pode considerar ditoso realmente ditoso por enquanto? Retrucou inspirado o diretor. Só os bem-aventurados, que se doaram à felicidade dos outros, podem fruir essa recompensa, não nós. Eu, porém, sou infeliz, porque odeio e quero odiar, pois não sei fazer outra coisa. O ódio é desvio, não estrada. É o amor revoltado, não a saúde. É brasa viva queimando a quem o retém. Nenhuma ofensa merece a resposta do ódio. Antes o revide pelo perdão. Odiar é do instinto, perdoar da razão. Não por mim, que sou ignorante, fui enganado, sou um animal. Enganado, meu amigo, está quem ilude. Toda vítima, hoje ou mais tarde, é abençoada, não o algoz. Não te cremos um animal, não, no sentido que desejas dar à palavra. A vítima, porém, recorda o que sofreu, qual o animal que foi ferido. Por que te agrada sofrer? É como preferes não te libertares da doença para a paz da saúde. Não será difícil ajudar-te. Pergunte-lhe, estertorou quase a chorar, pergunte-lhe se recorda de mim. Claro que não se recorda. Estamos em planos diferentes da vida. Ele não te vê, não sintoniza contigo, envolvido pela densidade da matéria. És desencarnado. Nem todos te podemos ver, embora muitos te possam sentir e até sofrer-te, qual ocorre com Esther. A voz do dirigente se encontrava impregnada de doçura e clareza, bondade e fé, vibrações que alcançavam o interlocutor de forma benéfica, apaziguadora. Embora não seja importante, continuou, não nos disseste sequer um nome. Como identificar-te? Aqui te recebemos na condição de irmão enfermo, e isto nos basta para desejar auxiliar-te. Pois bem, chamo-me Matias. Morri na guerra por ordem dele. Pergunte-lhe, talvez não recorde. Quem se lembraria de um rele soldado raso, infeliz? Fui, porém, sua ordenança, seu escravo. Nota explicativa. Algumas informações apresentadas pela entidade perturbada foram supressas, outras mereceram tratamento especial por motivos óbvios. Algumas opiniões sobre o purgatório, inferno, são decorrência do estado mental e da antiga confissão religiosa da mesma personagem. Segundo dados oficiais, durante o período das hostilidades que abrangeu de 16 de setembro de 1944 a 28 de abril de 1945, a Força Expedicionária Brasileira experimentou na Itália a perda de 21 oficiais, 444 praças, com 2.722 feridos, 16 desaparecidos e 35 prisioneiros. Segunda Guerra Mundial. Nota do autor espiritual. Chamavam-me o Baiano. Ele era então o capitão e dava a impressão que a guerra era dele. Estávamos na Itália. Era dezembro de 1944. O inverno cruel nos desgraçava em Monte Castelo. E a guerra, em volta, algumas batalhas haviam redundado em pesadas baixas para nossas forças. O dia 12 não chegou a raiar
tão frio, úmido, brumoso de chuvas contínuas. As ordens eram para tomar a cordilheira de Monte Castelo em anterior tentativa fracassada. Eu participara da última batalha e retornava ao combate então. O espírito sofredor começou a deblaterar dolorosamente. O abnegado Bezerra, que o socorria carinhosamente, presto lhe aplicou recursos balsamizantes, de modo a auxiliá-lo no depoimento esclarecedor, ajudando-o a descarregar as energias negativas que o enlouqueciam. Concentrados e observando o espírito em deplorável desespero, podíamos acompanhar as cenas que lhe afloravam a mente e se condensavam em vigoroso processo ideoplástico. Nota explicativa. Ideoplastia do grego idea, ideia, aparência mais plasso, igual modelar, modelagem da matéria pelo pensamento. O vocábulo criado pelo Dr. Duran em 1860 designa os principais caracteres da sugestibilidade. A materialização do pensamento cria formas que às vezes se revestem de grande duração. Esse fenômeno de transfiguração pode acontecer durante as manifestações dos espíritos. Quando a influência do desencarnado é muito intensa junto do campo psicossomático do médium, ele poderá assumir algumas feições do comunicante. Os poderes mentais são inerentes aos desencarnados e aos encarnados, por isso é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências. Gabriel Delane, nota da editora. Tão reais eram as evocações que Matias se retorcia na aparelhagem mediúnica, deformando a fisionomia do intermediário convulsionado e reexperimentando as dores cruciais do momento da partida. O coronel Sobreira, inspirado pelo mentor, acercou-se do médium e acudiu Matias incorporado, com o recurso da aplicação de passes magnéticos de longo curso com a função calmante. Concomitantemente, falava-lhe confortador. Guarda a calma, meu irmão, e conserva a confiança em Deus. Tudo já passou. As lembranças más se corporificam facilmente, tornando-se algoz impenitente. Asserena-te. Sofro e o ódio me desarvora, baldou o agônico. Agora ele se lembrará de mim. Posso ainda refrescar-lhe a memória. Meu irmão, asseverou o doutrinador, a guerra passou há mais de 15 anos com todas as suas dores e te demoras nesse infeliz estado? Que tens feito do conhecimento da imortalidade? Que necessidade há de vingar-te em alguém a quem responsabilizas pela tua partida para o mundo espiritual? Desencarnação é fenômeno natural. Não comigo, interrompeu o lancinante. Ele matou-me, empurrou-me para a morte. E não é tudo. O tratante traiu-me. Odeio-o. Melhor repousares, meu irmão. O ódio é ácido destruidor. Reharmoniza-te agora. Procura acalmar-te. Isso passará. A voz pausada, melódica, rítmica do coronel Sobreira, influenciado pelo mentor, produzia indução calmante no atribulado perseguidor. Utilizando-nos da mentalização ambiente, procuramos aumentar a nossa cooperação mediante a prece intercessora, quando o instrutor sustentava o adversário de Esther, a fim de que se pudesse deslindar dos fortes laços da animosidade, revelando a trama da própria desdita. Os irmãos Melquíades e Ângelo, adestrados na enfermagem psíquica, acercaram-se do casal Santa Maria, tranquilizando os angustiados genitores.
O coronel recordava, revia os tumultuosos dias da Segunda Guerra Mundial, aquele rude dezembro e as duras batalhas. Não se lembraria de Matias não fosse a alcunha com que todos o identificavam, o baiano, considerando sua procedência. Que mal lhe fizera? Interrogava-se. Nunca maltratara quem quer que fosse? Que lhe devia? Havia lágrimas que lhe refrescavam a face escaldante. Desde há muito vinha sopitando o desejo de chorar. No silêncio e calma que se fizeram, Dinopino deixou-se luarizar pelo pranto sem revolta. Sentia opressão angustiante no tórax. Os mistérios da vida eram muitos, acolhê-lo agora em surpresas contínuas. Afiançava-se a si mesmo que tudo alcance faria para apaziguar o irmão infeliz, recuperando a filhinha. Ó Deus, meu, piedade, balbuciou sem dominar a emoção. A esposa, carinhosa, igualmente vencida pela circunstância, inspirada, porém, por Melquíades, segurou-lhe a destra, sustentando-o. Tenha calma, confiemos sim em Deus, ajudemos com a nossa oração contrita, Pai Nosso. A intervenção oportuna teve o feliz efeito desejado. Enquanto isso, o doutrinador aplicava-lhe recursos por meio de passes no médium Joel, que continuava incorporado por Matias, estertorando em ligeiras convulsões. A fluidoterapia oportuna recompôs a entidade, que, estimulada pelo afável Bezerra, deu curso à narração dos infaustos acontecimentos. Nunca morri de amores por ele, apesar disso sempre o servi com respeito. No íntimo, experimentava a surda antipatia que sufocava, considerando a sua posição de relevo. Fez uma pausa, como a ordenar as lembranças tumultuadas na mente aturdida. Prossegue, meu irmão, estimulou o diretor. Estamos interessados em conhecer toda a extensão do teu drama, para melhor ajuizar as tuas angústias e ajudar-te com mais segurança. Prossegue. Sentindo-se menos desesperado, graças ao auxílio que recebia de ambos os planos da vida, pigarreou, dando continuidade. Sempre acreditei em sonhos, pois eu sonhara que ia morrer naquele dia. Dormira quase nada, e mesmo assim me viera o aviso. Rezei e dirigi-me ao capitão a pedir-lhe para ser colocado em qualquer serviço, menos ser mandado para a linha de fogo. Expliquei-lhe o motivo. Ele zombou de mim e gritou que todos estávamos ali para morrer. Esse era o nosso dever, dar a vida pela pátria, e aquela era a hora. É claro que eu compreendia, mas, sem saber como, eu lhe pedi um favor. Se eu morresse conforme eu acreditava que ia acontecer, eu lhe suplicava que ajudasse minha mãe e uma irmã que deixara na minha terra. Ele me olhou sério e compreendeu a gravidade do meu pedido. Prometeu que o faria. Anotou meu número de identidade, o endereço da minha família. Foi um momento solene para mim. Voltou a ser acometido pela asfixia, pelo desespero. As amargas, como as ditosas lembranças que se cultivam, são transformadas em algemas ou asas para quem as vitaliza. Assim, Matias sofria a injunção das malévolas ideias do ódio e das recordações penosas que o ulceravam cada vez mais, sem lenir-se com a oração, a esperança ou o otimismo em relação ao futuro. O doutrinador atento acudiu-o concitando. Narra sem paixão, meu amigo, recorda sem ódio. Experimenta expor com lealdade para rever melhor as ocorrências sucedidas. Não estás aqui a sós. Sim, o anjo bom me olha e concorda que eu fale. Pois bem, segui e tombei. Não há palavras para exprimir o que me aconteceu. Nunca soube realmente como foi. Era somente a zoada na cabeça, a dor, o sangue a jorrar,
a agonia, o clarão e a morte, o clarão e a zoada. Perdi a consciência para acordar na mesma desgraçada situação. Gritava e outros gritos abafavam o meu. Segurava os pedaços do corpo que estourara. Não sei, não sei, durou a eternidade. Um dia, quando? Não sei quando, ouvi um choro e meu nome sendo chamado. Tudo em mim era dores e eu era frangalhos. Alguém me chamava com tanto desespero que me despertou, arrastou-me. Subitamente, vi de joelhos minha mãe gritando por mim. Ninguém pode avaliar o que foi isso. Corri para ela, cambaleante. Respondi-lhe: estou vivo, mamãe. Estou doente, mas não morri. Ela não me ouvia. Eu a sacudi, então gritei, mas desesperei-me. E nada. Ataquei os transeuntes para que me dissessem que eu estava vivo. Tudo inútil. Fiquei pior. Ela falava em pranto. Ó Senhor, se meu Matias fosse vivo, nós não estaríamos nesta miséria, nem eu, nem Josefa. Josefa era minha irmã. Onde andava? Notei que mamãe tornara-se uma sombra do que eu deixara, embora fosse ela mesma. E Josefa? Passei a deblaterar na esperança de que ela me ouvisse. Tudo isso na rua. O que aconteceu foi superior à minha capacidade de entender. Não sabendo o que se passava comigo, já que eu estava vivo, senti-me arrastar por desconhecida força e deparei-me numa casa de cômodos próxima ao cais do porto. Mulheres andrajosas, descabeladas, ferozes, brigavam e xingavam numa desenfreada perdição. Era uma casa de pecado. Subi as escadas impelido por uma desesperada busca. Parei num quarto, que era mais um chiqueiro, e dali, olhando o mar, estava irmã. Crescera, mudara tanto, dela somente os olhos grandes, negros, triste e os cabelos. Não podia ser. As minhas dores se juntavam agora, novos horrores. Ela chorava e devia estar pensando em mim. Eu sentia pelo coração que ela me chamava com saudade, com mágoa, e tossia. Transparente e fraca, quase a desfalecer, deixava as lágrimas caírem. Aproximei-me, toquei-a, também em prantos sem forças. Ela estremeceu. Chamei-a, chamei-a. Ela ficou com o olhar de louca, agitou-se enquanto eu a chamava. Creio que me viu, porque deu um grito e saiu a correr. O alvoroço tomou conta do lupanar infeliz. Então, minha irmã estava ali. Não suportei e desmaiei. Matias chorava copiosas lágrimas, vertidas em lava do íntimo cruciado. Estávamos comovidos, toda a dor, compreensão, fraternal piedade. As dilacerações selvagens, apesar da rudeza, produzem compreensíveis amarguras. O doutrinador e a equipe de encarnados escutavam-no com simpatia, envolvendo-o em eflúvios de cordial e sincera compaixão que o reconfortava. Amparado em clima de real estima, o baiano prosseguiu narrando. O tempo era sempre sem fim. Quando despertei lentamente, sem saber onde estava, as vagas recordações fizeram-me refletir. O que eu sofria no corpo e na alma, não tenho como dizer. Na balbúrdia, em revolta, dei-me conta de que uma chusma de desordeiros da mais baixa classe zombavam de mim com doestos e gargalhadas ensurdecedoras. A duras penas por eles descobri que morrera. Aquilo que eu sofria e ainda sofro era a morte. Que horror tomou conta de mim. Não foi fácil acostumar-me com a ideia. Encontrava-me como quem irá morrer e já fora vítima da morte. Você entende? Claro, meu amigo, redarguiu o compreensivo coronel Sobreira. Quando vivemos para o corpo, temos muita dificuldade em deixá-lo.
Nossos hábitos são nossa vida. Continua, porém, deixando que até a última gota se derrame o veneno que te vence, a fim de conheceres a madrugada que já está raiando, em nome do dia novo de repouso e alegria. Na minha mente, voltou a expor, procurava encontrar a ordem das coisas. Embora sofrendo a impiedade daqueles infelizes piores do que eu, porque eles não eram tementes a Deus, blasfemavam enquanto eu estertorava. Fui-me ajustando à ideia e compreendendo por que mamãe não me vira. E a fome, a sede que eu sofria? A morte não acaba com tudo? Com o tempo, quanto tempo, inteirei-me naquela triste convivência de que era morrer, e aqui e ali estávamos no purgatório, a caminho do inferno. Quem tivesse dívidas, que logo as cobrasse, até o momento em que viriam os encapuçados selecionar os que podiam ficar e os que deviam partir para as mãos de Satanás. Muito vagarosamente consegui ordenar lembranças. Nessa ocasião foi que me recordei do capitão. Teria morrido? Se minha família enfrentava tal penúria, certamente ele morrera sem poder fazer nada. Meu pensamento se cravou nele. Onde andaria? Como saber? Atormentado por essa dúvida, se ele estava morto ou vivo, o ódio me ia dominando. Se estivesse vivo, ele me havia traído. Houve uma pausa. A narrativa chegava ao seu ponto culminante. Matias prosseguiu. A voz se alterara, a respiração voltara à dificuldade. O mentor acolitava o socorrista. Num momento de ódio vigoroso, senti-me desvairar. Aos gritos e imprecações, desejando encontrá-lo, senti o mesmo imã desconhecido arrastar-me e encontrei-me na sala rica, onde ele, mais velho, forte, feliz, sorridente, exibia a filha. Agredi-o diversas vezes sem que ele o percebesse. Havia ali outros mortos como eu, e piores do que eu, misturados aos convidados. Quando a filha começou a tocar, da idade de Josefa, e tão diferente, aproximei-me e senti que ela me sentiu. Segurei e ela tremeu. Agarrei-lhe os braços e percebi que os seus ficaram nos meus braços. Entonteci-me e ela cambaleou. Pensei e ela atendeu. Levantei-a e caminhamos. Esbofeteei-o e enlouqueci de ódio, de vingança, de alegria, descobrindo a louca comigo misturados. Assim estamos e assim seguiremos. Agora, pergunte-lhe se sabe quem sou eu? A entidade ofegante no médium de agitação parecia triunfante. Bezerra entregou o controle psíquico de Matias ao irmão Ângelo e, acionando os centros de captação dos coronéis Santa Maria e Sobreira, dirigia-os com vigor. O doutrinador, tocado por toda a história, repostou sereno. O teu não é um drama isolado. A tragédia do Gólgota possui um inocente que perdoou. Tu, que também és culpado de toda a ocorrência e dizes-te temente a Deus, no entanto te alegras promovendo sofrimentos. O desespero do teu próximo acalma a tua agonia? A pobre Esther enlouquecida recupera Josefa perdida? A angústia de Dona Margarida diminui a pobreza de tua mãe? Não estás vingando-te, estás destruindo e destroçando os teus. Tu não amas a família, nunca amaste. A palavra bem posta e as interrogações oportunas desarmavam o vingador. Amo, sempre amei os meus, revidou algo possesso. Quem ama auxilia na dor, não foge para cometer crimes e negar assistência. Será amor deixar a irmãzinha num prostíbulo a fim de levar outra jovem ao hospício? Que diferença há entre aquele que corrompeu Josefa e tu que infelicitas Esther? Eu faço justiça. Não confundas justiça com indignidade e covardia moral, atacando nas sombras. Se amasses verdadeiramente aos teus,
procuraria socorrê-los, deixando que Deus cuidasse dos demais, porque Ele é o Pai único de todos. O espírito começou a chorar em diferente pranto. Nesse instante, o diretor, dirigindo-se ao amigo sob o telecomando do instrutor, sugeriu: Deseja falar-lhe, Constâncio? Tem algo a dizer? Na casa de Jesus, todos se podem expressar confiantes. Sim, respondeu com hesitação na voz o coronel Santamaria. Eu gostaria de poder dizer quanto estou também sofrendo. Sou réu não de um crime conscientemente praticado. Recordo-me do irmão Matias que serviu comigo. Jamais desejei trair, desconsiderar. Prometi-lhe fazer alguma coisa caso ele não voltasse. Aqueles dias pareciam-me tão longe e todavia nesse instante muito próximos. Revejo pela mente o dia terrível, a vitória e as baixas, as novas lutas, a movimentação da tropa, as ansiedades e os receios. Veio a paz meses depois. O retorno à pátria, a readaptação, novas atividades e velhos compromissos. Fui traído pela memória. Meu Deus, esqueci-me. Jamais me lembrei, só então agora. Perdoa-me, tu que tens tanto sofrido. Perdoa-me, não agi por mal. Dá-me a oportunidade de reparar, antes da minha partida, tantos danos. A inesperada atitude do genitor de Esther, infundida respeito, todos nos encontrávamos na mesma elevada emoção. Sua emotividade caracterizava elevação de propósitos. Não o perdoarei, redarguiu Matias. Tens razão em castigar-me, não a Esther. Transfere para mim a tua clava e alcança-me. Esta é a única forma, sua filha Esther. Dá-me oportunidade, então, de ajudar Josefe e socorrer tua mãe. Tenho recursos que para mim não são úteis e poderiam ampará-las. Ajudá-las? Como? O lobo auxiliar as ovelhas? Dize-me onde se encontram e irei vê-las. Narrarei tudo à tua mãezinha. Dela farei minha irmã e da tua irmã uma filha. Não negocio a saúde de Esther com a reparação do mal. Sempre tenho procurado ser coerente comigo mesmo, digno nos meus atos. Quando me descubro em erro, não me envergonho de recuperar-me. Ajuda-me. Não creio no que você diz. Enganou-me uma vez. Por que não me iludiria novamente? Não te rogo liberdade para minha filha. Prossegue até quando Deus o permitir. Porquanto até as folhas que caem da árvore representam a vontade dele. Como hoje sou o meu dia, virá também o teu. Experimenta, Matias. Tu que sabes quanto macera a dor, ajuda-me. A grandeza da cena, o elevado desejo de reparação criavam um magnetismo ambiente de alta vibração. Após alguma reflexão, o espírito indagou: Como fará? Tu me dirás em que cidade, em que rua, se possível, e eu cuidarei do restante. Veremos então. Vivem na cidade do Salvador, a rua. Os detalhes apresentados ensejavam maiores reflexões. Deus te pague. Perdoa-me se possível, concluiu o coronel Santamaria de voz embargada. O doutrinador indagou: Então? Não assumo qualquer compromisso. O problema é dele. Demais, estou muito cansado. Tudo isso me faz padecer demasiadamente. Procure então repousar. Pense em dormir. Enquanto isso, atendendo ao alvitre do diretor espiritual, acorri a cooperar na indução hipnótica do comunicante, desligando-o com especial carinho dos liames que o prendiam ao médium Joel em profundo transe inconsciente. Ato contínuo através da psicofonia de Rosângela,
o sábio instrutor procedeu às diretrizes finais antes do encerramento dos trabalhos. Nosso irmão Matias elucidou após as palavras iniciais. Acaba de entornar o grau miasmático de que se intoxicava com os venenos que absorvia e refertava o vaso. Como se faz necessário punçar o abscesso para drená-lo, restabelecendo a vitalização das células, evitando que apodreçam, indispensável que em momentos próprios deixem-se que extravasem das infecções morais a purulência e a vasa pestilencial depositada no espírito lúrido vencido. Graças ao Senhor, iremos colimando resultados felizes. O esclarecimento com a paz do nosso irmão desditoso, o reequilíbrio mental com a saúde da nossa Esther. Seria de bom alvitre que nos mantivéssemos serenos depois de encerradas as tarefas, demandando os lares em paz, demorando-nos em elucubrações superiores, a fim de prosseguirmos, logo mais, quando o sono físico os recolher, ao refazimento orgânico, ensejando possibilidades outras. Evitemos ressentimentos para com o irmão doente, interrogações adiáveis ou ansiedades inoportunas. Jesus, meus amigos, nossa fonte de paz, facultar-nos-á concluir os deveres à hora própria. A Ele nós devemos entregar, aguardando pacientes os resultados. Despediu-se o venerando amigo. Incontinente, o coronel Sobreira, mal sopitando a emoção de indefinível júbilo, humildemente orou com efusão de sentimento reconhecido, encerrando o edificante cometimento espiritual. Enquanto formulava a prece, radiosa luz adentrou-se pelo recinto, procedente das regiões felizes. Flocos delicados caíam suavemente, refazendo-se ao contato com os corpos. As harmonias do ambiente repetiam as células do cristianismo primitivo nas noites inesquecíveis do intercâmbio espiritual que as sustentava, quando visitadas pelos embaixadores do Senhor nos dias do testemunho.